Irmãos, saúde e paz. Alegria cristã foi que eu não estou conseguindo trazer nada melhor para falar sobre este livro. É uma lição pequena, é claro, mas eu desejo do meu coração que todos possam sentir o que nós sentimos quando estudamos esses livros. É extraordinário. Uma emoção, uma luz que acende no peito, a mente sai dos problemas do dia a dia. É um êxtase diferente. Eu vou ficar com as palavras do estudo de hoje. Uma alegria cristã, porque é a história de São Francisco de Assis. Os fatos que os homens não perceberam, então não está escrito por mãos humanas, mas trazidos pelo espírito Miramês e psicografado pelo médium Nunes Maia. São Francisco de Assis já havia vencido a maioridade, 22 anos, e ele reuniu aqueles espíritos que foram preparados antes de reencarnarem para essa tarefa. Qual? Na Idade Média, o negócio estava feio, uma guerra santa, terrível, destruindo vida de jovens, crianças, camponeses, em nome de Jesus. Onde já se viu isso? Mas isso aconteceu. Então precisava reacender no coração da humanidade os ensinos de Jesus. E ele sentiu que precisava abrir o campo, além da cidade de Assis, e reunido com aqueles freis, eles começaram a fazer perguntas. Pela primeira vez ele foi chamado de pai, e começou com um dos seus discípulos, perguntou assim, deixa eu ver o nome dele aqui, por favor. Frei Leão. Pai Francisco, qual o dever de mais urgência que temos para com Deus? Isso na Idade Média. E quando eu falei dos sentimentos, a mente veio para os dias atuais. Ainda vemos violências semelhantes àquele tempo. Ainda convivemos com necessidades tão difíceis como aquele tempo. E São Francisco, quase em êxtase, ou seja, tomado de uma força que eu não encontro outra explicação do que a alegria cristã, mas perfeitamente lúcido, respondeu com bondade. O dever de maior urgência para com Deus é amá-lo, sobre todas as coisas, na mais profunda sinceridade. Essa palavra foi a que nós mais ouvimos aqui nesta casa. Sinceridade. E tivemos a felicidade de ver em exemplo do nosso irmão Moraes. E nós podemos botar, sem sombra de dúvida, irmã Lourdinha, irmã Terezinha, irmão Manuel. E começamos a verificar que essa semente já está plantada em nossos corações.
amá-lo sobre todas as coisas na mais profunda sinceridade, no reto dever e na reta consciência. Ninguém está vendo. Ninguém está nos impondo. É na nossa consciência. Aquele momento de dor, muitas vezes de lágrimas, de dúvidas, os porquês das coisas que acontecem em nossas vidas, com pessoas queridas, é ali, principalmente ali, abrirmos o coração e tratá-lo como o Senhor do universo. Tudo pode. Se nós estivermos em condições de receber, receberemos. Mas também na reta compreensão. Ser compreendido é maravilhoso. Mas cabe a nós também buscar um pouquinho de compreensão sobre nós mesmos. E o mais difícil é na hora da angústia. No reto entendimento e na reta moral. Tem sido recorrente as últimas lições que estão sendo trazidas para nós, chamar a atenção para o avanço maravilhoso da ciência, da tecnologia. Mas a nossa humanidade, a exemplo do que aconteceu na Idade Média, hoje, passados mais de 1.700 anos, estamos esquecendo um pouquinho da moral. E vem em momento excelente essa lição para nós. No reto perdão, na reta caridade e no reto desprendimento, na reta pobreza, na reta humildade, na reta paciência, na reta amizade e sempre que pensarmos nos outros, nos colocarmos como se fôssemos eles próprios. Eu lembrei de um momento em que Pedro, muito chateado com o que acontecia em Roma, pelos impostos cobrados, trabalho e toma-lhe de imposto. Alguma diferença nos dias atuais? Principalmente aqui no Brasil? Só que ele estava ao lado de Jesus, caminhando, e Jesus exemplificava isso tudo que nós lemos. Compreensão, paciência. Aí, quando Pedro parou a reclamação, Jesus deu aquela lição que ficou marcada, né? Pediu uma moeda e perguntou de quem é essa imagem. De César. Ele falou, a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Só que, trazidos pelos trabalhadores espirituais, por psicografia de Chico, ele conta que Jesus pergunta a Pedro, quando estivestes em uma tarefa de direção em um palácio, atirar pedras é fácil. E aqui São Francisco dá a mesma lição, nos colocarmos como se fôssemos eles próprios. É muito difícil. Segundo a espiritualidade, o exercício do poder. O mais de que precisarmos no dia a dia virá como inspiração para nos moldar como se fôssemos instrumentos da divindade andando
no mundo. Foi o estudo da nossa irmãzinha. Esses momentos de dor, de angústia, de dúvida, veio nos moldar para o verdadeiro reino, honrando a nós mesmos como instrumentos da divindade, a colaborar com Jesus, a estabelecer aqui na terra esse reino. É muito profundo. Não tem como não vibrar, se emocionar, fugir um pouco o controle, as nossas percepções diante de estudos tão simples, mas também tocam no coração. Pai Francisco, os compromissos assumidos com o próximo pela consciência também foi tema de mais de um estudo nessas últimas semanas. Pedimos a Deus uma chance, quando a nossa consciência acende uma luzinha no mundo espiritual e falamos, poxa vida, falhei com Deus, falhei com Jesus, quero me consertar. Aí vem amigos, nos envolvem, nos preparam e assumimos responsabilidades com família, com parentes, na vida profissional. Né? É a pergunta de Frei Marceu. E os compromissos assumidos com o próximo? Pela consciência. Ora, ao reencarnar nós esquecemos. Quem é o próximo? É o que está perto de mim. Então a família é o mais próximo dos próximos. É ali que a gente começa a torcer a orelha. Aí São Francisco responde, meu filho, o maior compromisso com o próximo é aquele que temos para com nós mesmos e para com Deus. Então, novamente, abre o ensino que para praticarmos os ensinos de Jesus, precisamos da mais profunda sinceridade. Se não houver em nós essa sinceridade em cada atividade pequenina, mas simples, para com os nossos semelhantes, corremos o risco de deixar passar a maior chance da nossa vida. Primeiro, recebermos de Deus, nas horas difíceis, tudo o que necessitamos, inclusive compreensão sobre nós mesmos. E a felicidade de estender esse benefício àqueles que estão pertinho da gente. E às vezes precisam tanto de um olhar carinhoso, a simples possibilidade de ser ouvido, um abraço, alguma coisa que sobre na nossa despensa. Então, vai mexendo tão profundamente com o nosso coração que, sem termos grandes conhecimentos, nós começamos a sentir o que foi trazido na primeira lição, alegria cristã. As dificuldades certamente virão, outras permanecerão por mais tempo, mas nenhuma força vai nos impedir de viver nesse mundo difícil, nos dias atuais, mas cumprir nossa tarefa de consciência para com Deus e os nossos semelhantes. Saúde e paz.